Vamos lá, gente, sobre as regras de distribuição do ônus da prova. Vamos às súmulas do TST. Primeira delas, súmula 212 do Tribunal Superior do Trabalho. A grande questão nessa súmula é o término do contrato de trabalho. De quem é o ônus da prova do término do contrato de trabalho? É do empregador. Aí, na súmula consta quando negados a prestação de serviços e o despedimento. Quer dizer, quando negados que houve a prestação de serviços e o despedimento, na verdade, o foco está para o despedimento. Entende? Se foi negada a forma como se deu o fim do contrato de trabalho, se foi por culpa do empregado ou por culpa do empregador, o ônus da prova é do empregador. Tudo bem? Ainda, com relação às regras de distribuição do ônus da prova, nós temos também a súmula AOJ 215 da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Essa OJ está aqui porque ela foi cancelada. Cuidado, demonstrando que o entendimento do TST hoje é em sentido contrário ao que ela estabelecia. O ônus da prova do Vale Transporte é do empregador. Vale Transporte é do empregador. Como assim? Vamos imaginar. Quando o empregador admite o empregado, ele toma nota de algumas informações, dentre elas do endereço do empregado, dos meios de transporte que ele utiliza para ir para o trabalho e para voltar do trabalho. São dados habituais. Vamos imaginar que o empregado diga, o Murilo chega aqui e diz, empregador, eu não preciso do Vale Transporte para ir para o trabalho e para voltar do trabalho, porque eu moro aqui pertinho, o que é verdade? Não precisa. Beleza, ele não recebe o vale, tranquilo. Aí, depois, mais na frente, vendo que o empregador não se documentou disso, ele ajuiza uma reclamação trabalhista e pede o Vale Transporte, mentindo, dizendo que precisa do ônibus para ir para o trabalho e para voltar do trabalho. Na contestação, o empregador nega. Não, o Murilo não dependia do ônibus para ir para o trabalho e para voltar do trabalho. Aqui o endereço que ele informou no começo do contrato, depois ele mudou, mas ele não dependia. Veja que o empregador não tem como provar. O Murilo diz que dependia do ônibus, o empregador diz que ele não dependia do ônibus. O juiz tem que julgar. Observe que o juiz não sabe se Murilo precisava de ônibus ou não para ir e para voltar do trabalho. Então, como é que ele vai fazer para julgar se ele não tem conhecimento dos fatos? Vai valer-se das regras de distribuição do ônus da prova. De quem é o ônus da prova do Vale Transporte? Vimos agora, o ônus é do empregador. Como esse empregador não comprovou, então, que o Murilo não dependia de ônibus para ir para o trabalho e para voltar do trabalho, então, o que aconteceu é que o pedido vai ser julgado procedente. Pontos para o empregado. Agora, olha a segunda situação. Olha como é diferente. O empregado pede o Vale Transporte. O empregador nega que ele tenha direito ao Vale Transporte. Mas como o empregador já sabia que o ônus da prova do vale era dele, caso o empregado postulasse, juntou uma declaração do empregado que informava que ele não dependia de ônibus para ir para o trabalho e para voltar do trabalho. Agora o juiz vai julgar. Quando o juiz for julgar, ele não tem acesso às provas, ele sabe o que aconteceu. Está aqui uma declaração assinada pelo Murilo, dizendo que não dependia de ônibus. Os fatos estão demonstrados. Ou seja, o pedido vai ser julgado improcedente. Neste caso, nós não precisamos recorrer às regras de distribuição do ônus da prova. Está vendo? Por quê? Porque estavam comprovados os fatos alegados, controvertidos, apresentados pelas partes. Bom, para a prova, você vai levar que o ônus da prova do Vale Transporte é do empregador. Terceiro ponto importante aqui para a gente é a súmula 12 do TST. Gente, as anotações apostas na carteira de trabalho do empregado pelo empregador geram apenas uma presunção relativa de veracidade. Presunção relativa e não uma presunção absoluta. Presunção relativa de veracidade. Então, por exemplo, se na carteira de trabalho do empregado constar que ele exercia atividade externa incompatível com a fixação de horários, isso não significa que ele realmente exercia atividade externa incompatível com a fixação de horários. Significa que presume-se que sim, mas que é uma presunção relativa. Admite prova em sentido contrário.
As implicações disso são grandes na medida em que, se recorrermos ao direito material do trabalho, o empregado que exerce atividade externa incompatível com a fixação de horários não tem direito, por exemplo, à hora extra, ao capítulo da duração do trabalho inteiro da CLT. Então, as anotações apostas na CTPS do empregado geram uma presunção meramente relativa de veracidade e não absoluta. Outra súmula, 16 do TST. Na verdade, essa é uma velha conhecida nossa, né? Quando a Justiça do Trabalho encaminha uma notificação, ela presume-se recebida pelo destinatário no prazo de 48 horas. E essa súmula está aqui, de novo, nessa parte da matéria, para destacarmos a parte final, sendo do destinatário o ônus de comprovar o não recebimento dessa notificação dentro desse prazo de 48 horas. Então, a notificação presume-se recebida em 48 horas, sendo o ônus do destinatário provar que não foi recebida dentro desse prazo, como prevê a Justiça do Trabalho. Destinatário. Por exemplo, ajuizada a reclamação trabalhista, ela foi distribuída para uma das varas do trabalho. Quando chega nessa vara do trabalho, automaticamente é encaminhada uma notificação para que as partes compareçam em audiência. Esta notificação presume-se recebida em 48 horas. Mas se, na verdade, ela for recebida bem depois dessas 48 horas, faltando apenas 3 dias para a data da audiência, quem terá que comprovar que ela não foi recebida no prazo é o destinatário, aqui no nosso processo, de acordo com a súmula 16 do Tribunal Superior do Trabalho. Agora, vamos falar da súmula 338 do TST. Gente, essa súmula 338 do TST exige um conhecimento inicial, que é do que nós até já falamos há pouco. É o seguinte, o ônus da prova de horas extras é do empregado. Lembra? Se o Murilo quer horas extras, o que gera o direito do Murilo às horas extras? A demonstração de que trabalhava além da 8ª e da 44ª semanais e não recebia por isso. Hora extra é ônus do empregado. Agora, existem situações em que esse ônus se inverte. Por exemplo, vai depender da RT. Na RT, vamos ter que analisar os dados da proposta, o número de empregados que tem o empregador. A partir do número de empregados, nós vamos concluir se esse empregador tem ou não tem a obrigação de juntar os cartões de ponto. Se ele tiver, nós vamos nos perguntar se ele juntou. E aí sim, por fim, nós vamos saber de quem é o ônus da prova nesses casos. Primeira situação, o reclamante pede hora extra. Se ele pede hora extra, você já sabe, o ônus da prova começa com o autor, hora extra. Qual o número de empregados desse empregador? O número de empregados, imagine que seja de até 10. Quem vai dar esse dado é o examinador. Se é de até 10 empregados, esse empregador tem a obrigação de juntar os cartões de ponto? Não tem a obrigação de juntar os cartões. Vamos imaginar que ele não juntou os cartões de ponto. Algum problema? Não. Se ele não juntou, não tem problema. O ônus da prova é do reclamante, como inicialmente já era. O empregador que tenha mais de 10 empregados tem a obrigação de anotar, de registrar o início da jornada, o fim da jornada, inclusive o horário de intervalo entre a jornada, de almoço. Tem que anotar. E se ele tiver mais de 10 empregados, aí diz o TST, como ele já tem a obrigação de anotar a jornada, ele tem a obrigação de juntar os cartões no processo. Mas o ônus da prova é do autor das horas extras. O empregador tem que juntar os cartões. Se ele junta os cartões, mas o empregado quer dizer que não concorda, o ônus é dele, empregado. Quer ver? O Murilo pede horas extras. Qual o número de empregados desse empregador? Vamos imaginar não, é de até 10, é de menos de 10 empregados, só são 2. O empregador tem a obrigação, só que vamos inverter aqui. Vamos imaginar que aqui tenha mais de 10 empregados. O empregador tem a obrigação de juntar os cartões de ponto nesse caso? Sim. Vamos imaginar que o empregador juntou os cartões, fez o que tinha que fazer. Mas o Murilo quer dizer que eles não são verdadeiros. De quem vai ser o ônus da prova? Do reclamante. O empregador fez o que ele tinha que fazer, ele juntou os cartões de ponto, a prova era dele.
Agora, se o reclamante quer impugnar os cartões, ele deve impugnar, dizer que não concorda com os cartões. Esses tempos, uma aluna me mandou uma pergunta, ela, Ariana, estou desesperada. Por quê? Porque constou na sentença, olha só, o reclamante pediu horas extras, o empregador tinha mais de 10 empregados, tinha obrigação de juntar os cartões? Tinha. No dia da audiência, a juíza perguntou para o reclamante, concorda com os cartões? Falou, concordo, mas ela não se preocupou com essa questão do concordo com os cartões naquele momento. Aí, na hora de proferir a sentença, a juíza disse que na hora, não na audiência mesmo, tendo em vista que o reclamante concordou com os cartões, não tinha por que produzir prova das horas extras. Está vendo? Mas, na verdade, ela não concordava com os cartões. Foi uma má exposição ali naquela hora, ela não entendeu a pergunta, ela tinha que estar atenta para isso. Depois, em outro caso, foi proferida a sentença. Na hora que foi proferida a sentença, constou, porque o reclamante concordou com os cartões. Murilo pediu um montão de hora extra, o empregador tem mais de 10 empregados, juntou os cartões de ponto. Só que os cartões são todos falsos, não correspondem à realidade. Murilo concorda com os cartões? Deu bobeira na hora, disse, concordo com os cartões. Beleza. Isso significa que os cartões registram fidedignamente o horário de trabalho. E se não tem hora extra ali, as horas extras postuladas por ele serão julgadas improcedentes, está vendo? Bom, vamos em frente. Aí o reclamante postulou horas extras. Qual o número de empregados desse empregador agora de novo? Mais de 10. O empregador, neste caso, tem a obrigação de juntar os cartões de ponto? Sim. Esse dado quem vai fornecer é o examinador. Juntou? Agora não juntou. Então, o que acontece com o ônus da prova? O ônus inverte-se. O ônus que antes era do reclamante, agora passa a ser do reclamado. Como assim? Como isso vai funcionar? O ônus é do reclamado. Nós vamos presumir verdadeira toda a jornada descrita na inicial pelo autor, aquela jornada absurda. E deixaremos para o reclamado o ônus de comprovar que ela não era verdadeira. O ônus será dele, reclamado. Gera-se uma presunção relativa de veracidade da jornada descrita na inicial. Por que relativa? Porque admite prova em sentido contrário. Admite prova em sentido contrário, ok? E o último caso, o reclamante pede horas extras. Qual o número de empregados desse empregador? Mais de 10, mais de 10. Esse empregador tem a obrigação de juntar os cartões? Sim. E ele junta? Sim. Você está preparado para dizer que o empregador fez tudo o que tinha que fazer quando percebe que os cartões são britânicos. O que isso quer dizer? Eles revelam horários de entrada e saída uniformes de acordo com a jornada contratual. O empregado chegava às 8, saía às 17, chegava às 8, saía às 17. Esses cartões são inválidos como meio de prova? São. Então, o que acontece? Eles já presumem-se inválidos como meio de prova, inverte-se o ônus da prova. O ônus que naturalmente é do reclamante passa a ser do reclamado. E o que isso significa? Como eu traduzo? Traduzo no seguinte sentido. Nós vamos presumir verdadeira toda aquela jornada descrita na inicial pelo reclamante e deixaremos para o reclamado o ônus de comprovar que ela não é verdadeira. Admite-se prova em contrário? Admite-se que o reclamado tente demonstrar que ela não é verdadeira? Admite-se. Esses tempos eu estava dando uma aula em Salvador e uma aluna falou, e ela fazia uma cara de feliz, assim. Ela estava entendendo o negócio. Ela falou, agora que eu entendi o que aconteceu essa semana na empresa. Chegando lá, um advogado chegou com os cartões pontos, todos na mesa, e mandou todo mundo modificar os cartões, escrever novos cartões. Só que assim, gente, a variação no cartão de ponto de 5 minutos antes e 5 minutos depois não implica desconto nem horas extras. Então, se, por exemplo, você chegar 5 minutos atrasado, registrou o cartão, 5 minutos, seu horário é 8 e você chegou 8h05, você não vai sofrer nenhum desconto no seu salário. Não vai. Não vai sofrer nenhum desconto, porque a variação de 5 minutos antes, 5 minutos depois, desde que não passe de 5 antes, nem de 5 depois, no total 10 minutos diários, não implicarão nem em aumento na jornada, nem em pagamento de hora extra, nem em desconto. Por quê? Porque normalmente na empresa tem um cartão de ponto. Tem um ponto.
né, uma máquina para registrar o ponto. E ali tem vários empregados. Eles não conseguem todos ao mesmo tempo, às 8 horas em ponto, fazer o registro. Existe uma fila. Então, não seria justo que o empregado que está lá em 5º lugar na fila, que vai registrar, está lá desde as 8 horas e vai registrar sua jornada às 8h05, pudesse ter 5 minutos de desconto todo dia. Está vendo? Então, essa variação no cartão de 5 antes e 5 depois não traz nenhum prejuízo. Mesma coisa, o Murilo chegou 5 minutos atrasado. Vai ter desconto? Não. E ele saiu 5 minutos antes. Vai ter desconto? Não. Em contrapartida, ele chegou 5 minutos antes, 7h55. E saiu depois, saiu 17h05. Ele vai ganhar 10 minutos de horas extras? Não vai, isso é direito material. Mas por que eu estou querendo contar isso para você agora, embora seja de direito material e tem todas as particularidades que existem lá que você deve considerar? É pelo seguinte motivo. Porque nessa empresa, chegou o advogado com todos os cartões e disse para os empregados, podem colocar, dentro da variação de 5 minutos, eu quero que vocês alterem os cartões. Então, um dia vocês vão colocar que chegaram 7h55, no outro que chegaram 8 horas, no outro que chegaram 8h03, no outro que chegaram 8h05 e vão fazendo as variações. Mesma coisa, na saída, 17, depois vão colocar 17h01, depois vão colocar 17h05, não vai passar de 5, mas é assim que vocês vão fazer. Por quê? Porque antes na empresa, todos eles, até para agradar o empregador, registravam 8 e 17. Todo dia estava lá, 8 e 17, 8 e 17. Quando os advogados chegaram com aqueles cartões de ponto para eles colocarem essas variações, ninguém entendeu. Ninguém entendeu na empresa porque eles pensaram, poxa, a gente fazia tudo tão direitinho, para que colocar a mais ou a menos? Aí ela entendia ali naquele momento. Se por acaso algum empregado depois postulasse uma montanha de horas extras e o empregador juntasse aqueles cartões mais britânicos, que revelam horários de saída, entrada e saída do uniforme, das 8 às 17, das 8 às 17, esses cartões presumiriam-se inválidos. O efeito era de não ter apresentado os cartões. E assim o ônus era do reclamado. Iria-se presumir verdadeira toda a jornada descrita na inicial pelo reclamante, ficando para o reclamado o ônus de demonstrar que ela não era verdadeira. Está vendo? Aí ela entendeu. Gente, a mesma coisa acontece com o intervalo. É comum você olhar nos cartões de ponto e está lá. O empregado sai para o almoço das 12 e volta às 13. 12 às 13. Eu até posso, na hora de registrar o cartão, colocar a jornada pré-assinalada. Mas isso corresponde a um cartão britânico. É ou não é verdade? Assim, se o empregado diz que nunca, Murilo chegou, ajuizou a reclamação trabalhista e diz que nunca usufruiu do intervalo. Nunca. Aí, Murilo tem mais de 10, aqui onde ele trabalha tem mais de 10 empregados. Murilo é o chefe. Murilo é o chefe aqui do estúdio. O Lucas ajuiza uma reclamação e o Murilo presta contas com a empresa. Aí o que acontece? O Murilo, na sua reclamação trabalhista, diz que nunca usufruiu do intervalo, sempre ficava trabalhando, gravando, editando, tal. O empregador, vamos imaginar que tenha mais de 10 empregados. Tem a obrigação de juntar os cartões? Tem. Só que quando o Murilo leva os cartões de ponto do Lucas em juízo, está lá, 12 às 13, 12 às 13. O Lucas fazia intervalo das 12 às 13, 12 às 13. Qual é a probabilidade dele nunca ter saído antes, nunca ter chegado depois? Nunca em 5 anos. Qual é a probabilidade? 0. O TST entende que é 0. Por isso, esses cartões são britânicos, inválidos como meio de prova. Presume-se verdadeiro que o Lucas nunca usufruiu do intervalo. E é o reclamado, Murilo, que vai ter que comprovar que ele usufruía do intervalo? Sim. Quero ver como, Murilo, que você vai comprovar, que só tem você e ele. Como é que vão comprovar? Como? Ele não sabe. Então, olha só, recorre para o porteiro. Tá vendo, gente? Bom, mas essa é a situação. Gente, assim que funcionam as regras de distribuição do ônus da prova, quando se trata de horas extras, de intervalo, de cartões britânicos. Essa súmula 338 do TST é importante para a gente, para a nossa prova. Outra súmula importante é a súmula 6 do Tribunal Superior do Trabalho. Ela fala sobre equiparação. Em um dos seus itens, ela diz que o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à equiparação é do empregador, natural, né?
E aqui nós podemos citar aquele exemplo. O reclamante, o que faz o Murilo ter equiparação salarial com alguém? O que faz o Lucas, que é empregado aqui, funcionário do Murilo? O que faz o Lucas pedir equiparação salarial com o Murilo? O que ele vai ter que demonstrar? O exercício da mesma função, para receber o mesmo salário. Se ele exerce a mesma função, ele pede a equiparação salarial. O problema é que chega o empregador e, na contestação, o Murilo diz, não, o Lucas exercia a mesma função que eu, sim. Mas, na verdade, embora ele exercesse a mesma função, eu tinha maior produtividade e maior perfeição técnica. Maior produtividade e maior perfeição técnica. Por isso, Lucas, você não tem direito de equiparação comigo. Aí, gente, veja que o Murilo acaba de admitir o fato alegado pelo Lucas, que gera o direito dele à equiparação salarial. Mas ele opôs um outro fato. Eu, Murilo, tinha mais produtividade, mais perfeição técnica que o Lucas. Posso demonstrar isso objetivamente. Enquanto o Lucas editava X aulas, eu editava outras X e gravava. Enfim, demonstrada a diferença, qual é... Então, afastada a equiparação salarial. Mas o ônus da prova de demonstrar essa diferença de produtividade e perfeição técnica é do reclamado. Tudo bem, gente? Súmula 6 do TST. Outro ponto, empregado readaptado, como nós comentamos antes. Empregado readaptado, de acordo com o artigo 461, parágrafo 4º da CLT, não serve de modelo. Lucas pede a equiparação salarial com Murilo. Só que, imagine que o Murilo ganhe muito mais que o Lucas porque é um empregado readaptado. Mesmo que eles exerçam a mesma função, ele não vai ter direito de receber porque ele é um empregado readaptado. Para que o Murilo sinta. Murilo está trabalhando aqui na empresa, ganhando, trabalhando e ganha X. De repente, vem um outro empregado da empresa ganhando R$10.000 para fazer exatamente a mesma função que o Murilo. Digo mais, o Murilo tem que ensinar ele a fazer tudo. Murilo, você quer ganhar igual a ele, sim ou não? O Murilo quer ganhar igual a ele. Mas não vai ganhar porque esse outro empregado é um empregado readaptado. Ele está aqui, tem que se adaptar a essa nova função, porque aquele outro cargo que ele tinha, que justificava um salário maior, ele não pode mais exercer porque sofreu um acidente, por exemplo. Então, neste caso, o Murilo não tem direito à equiparação. Mas quem vai ter que provar isso? Quem terá que provar é o empregador. Ok? Próximo. Agora, nós vamos falar da súmula, ou melhor, da OJ, primeiro uma súmula. É a 254 do Tribunal Superior do Trabalho, que versa sobre o salário família. Súmula 254 do TST. O direito ao salário família coincide com a prova da filiação, gente. Com a prova da filiação, o direito é igual, ocorre no mesmo tempo que a prova da filiação. Quer dizer, com a apresentação da certidão de nascimento do filho ao empregador. Se essa prova da filiação foi feita em juízo, ou seja, eu ajuizei a reclamação trabalhista, eu já sabia que o empregador não ia nem considerar a minha certidão, então eu não apresentei antes, eu apresentei em juízo. Apresentei em juízo para que o juiz já obrigasse ao pagamento. Nesse caso, se a prova da filiação é feita em juízo, então o direito ao salário família coincide com a data do ajuizamento da ação ou da sentença? Sim, juízo com a data do ajuizamento da ação. Salvo se provado que eu fiz a prova em juízo, mas porque houve recusa por parte do empregador de receber antes. Então, neste caso, o direito ao salário família será devido desde antes, desde o momento da recusa. Então, tudo bem? Coincide com a prova da filiação. Se eu faço em juízo, com a data do ajuizamento da ação. Se eu tentei apresentar para o empregador antes, ele se recusou a receber, e por isso que eu procurei a justiça, então, o direito ao salário família será devido a mim desde antes, desde quando eu tentei apresentar para o empregador e ele não quis receber. Tudo bem? Mais uma OJ que você vai acrescentar aí no seu material, que é a 233 da SDI1 do Tribunal Superior do Trabalho. Essa OJ 233, ela deixa claro
que a decisão que defere horas extras com base em prova oral, prova testemunhal, ela não se limita, ela não ficará limitada ao tempo por ela abrangido, desde que o julgador fique convencido de que o procedimento questionado superou aquele período. O que acontece? Chega lá, na hora em que uma testemunha ela é chamada e será ouvida, ela vai dizer quanto tempo trabalhou. Então, olha só, vamos imaginar que o Murilo ajuizou a reclamação trabalhista. No que ele ajuizou, ele pediu 5 anos de horas extras. Aí o que acontece? Para isso, ele levou como testemunha Lucas. Lucas trabalhou no mesmo período que ele apenas 1 ano. E o Lucas viu que durante esse 1 ano, o Murilo tinha essa função e que, por causa disso, ele sempre trabalhava 1 hora a mais. O Lucas explica que das 17 às 18 horas não havia um funcionário na empresa. Explica também que as gravações eram ininterruptas, não paravam. Então, o horário do Murilo acabava às 17. As gravações continuavam e o outro empregado começava às 8. Outro empregado, que nesse caso era o Lucas, começava às 18 horas. Entre as 17 e as 18 não tinha ninguém. O Murilo não tinha como sair porque era o chefe. Veja, o Lucas viu isso acontecer apenas durante 1 ano. O Murilo pede horas extras durante os 5 anos, mas o juiz ficou convencido de que, embora o Lucas só tenha visto o Murilo fazer hora extra durante 1 ano, e esse era um procedimento que se repetiu sempre, porque as jornadas dos empregados eram, sempre terminava às 17, o outro entrava às 18, mas a gravação nunca parava. Então, se o juiz ficar convencido, embora a prova testemunhal seja de apenas 1 ano, que esse era um procedimento da empresa durante os 5 anos, pode deferir as horas extras para o Murilo durante os 5 anos. Ou seja, quando a pedido de hora extra, baseado em prova oral, o juiz não está limitado. O deferimento dessas horas não se limita ao tempo comprovado pela testemunha, se o juiz ficar convencido de que as horas extras eram prestadas por um período superior. Esse era um procedimento padrão na empresa. Ok? OJ 233 da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho. E a última aqui é com relação à relação de trabalho e a relação de emprego. Olha só, imagine que na RT o empregado peça o vínculo de emprego. Para que ele peça o vínculo de emprego, ele tem que alegar que trabalhava. Quando alguém alega que trabalha, presume-se que o trabalho era com um vínculo de emprego, que havia o grande requisito, que é a subordinação. Agora imagine que na contestação, o reclamado nega o vínculo de emprego e nega a prestação dos serviços. Nega a prestação dos serviços aqui. De quem vai ser o ônus nesse caso? Bom, o que gera o direito do Murilo ao vínculo com a empresa? Dizer que trabalhava para a empresa. Se a empresa diz, nunca vi mais gordo, o que vai acontecer? O Murilo é que vai ter que comprovar que trabalhava para a empresa. O ônus é do empregado. Mas o Murilo diz que trabalhava para a empresa, alega que trabalhava para a empresa e pede o vínculo. A empresa diz assim, trabalhava sim, reconhece a prestação de serviços. Mas chega na reclamação e diz, não, o Murilo trabalhava para mim, mas não era empregado. Murilo, você era autônomo. Ele vinha aqui e fazia um freela, como eles dizem. Fazia só um serviço de autônomo, não era subordinado, nada disso. E aí o que acontece? Nesse caso, de quem é o ônus da prova? O empregador opôs um outro fato. O trabalhador era autônomo, que impede o reconhecimento do vínculo. O ônus é do empregador. Ok? Se o empregado pede o vínculo, diz que trabalhava, o empregador nega a prestação de serviços, nunca trabalhou para mim, o ônus da prova era do empregado. Se o empregado pede o vínculo de emprego, o empregador diz que trabalhava para mim, mas estava aqui, presume-se que a relação era de emprego. Só que era autônomo, quem vai ter que provar que ele era autônomo é o empregador. Tudo bem, gente? Ônus da prova é assunto que gera várias questões de prova baseadas nessas súmulas do TST. Questões fáceis de garantir a pontuação na prova, que os concorrentes vão acertar e você precisa acertar também. Então, faça uma boa revisão, varra essas súmulas e orientações jurisprudenciais do TST com relação ao